Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a quinta da série de videoaulas sobre a política no Segundo Reinado, ok? Então, o tema desta videoaula é Luzias e Saquarema. Já vamos entender quem eles eram, ok? Bem, após a vitória da monarquia sobre os praeiros, né, em 1840, entre 1848 e 1850, teve início um período de estabilidade no Império, no qual tanto liberais quanto conservadores passaram a acatar as características gerais desse sistema político, o sistema político imperial. Professor, mas o senhor não diz que toda a primeira fase do Segundo Reinado é estabilidade? Sim, é. De uma forma geral, é estabilidade, mas é preciso lembrar que alguns aspectos da instabilidade do período regencial chegaram até o início do Segundo Reinado. Então, por exemplo, a Farroupilha só foi definitivamente derrotada em 1845. A Balaiada acabou em 1841, né? A cabanagem também, por ali, em 1841. Então, assim, 1840, a cabanagem. Então, alguns elementos de instabilidade ainda permaneceram e apareceram alguns outros, né? As revoluções liberais de 1842 em Minas e São Paulo, e a própria Revolução Praeira, como está dito aí. Então, houve alguma instabilidade residual na década de 1840, mas de 1848 para frente, ou se quiserem, de 1850 para frente, aí sim a gente pode dizer que não houve mais contestações sérias à ordem imperial até a Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai, né, não vai haver contestações à ordem estabelecida no Segundo Reinado. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, o radicalismo liberal, né, que é aquela linhagem de pessoas, né, que defendia o federalismo radical, ou até mesmo aqueles liberais radicais que queriam a república, esse pessoal foi neutralizado, tá, durante a primeira parte do Segundo Reinado, sendo-lhes imposta a submissão à ordem imperial, tá? Motivo pelo qual os liberais passaram a ser conhecidos como Luzias, tá? Por que o apelido Luzias pegou nos liberais? Porque era uma memória, era uma lembrança da derrota sofrida pelos liberais na Batalha de Santa Luzia, lá em Minas Gerais, tá? Então, eles ganharam esse apelido, os Luzias. O que quer dizer assim, os caras os derrotaram. É tipo olhar para um brasileiro e falar 7-1, né? Um alemão olha para um brasileiro e fala, 7-1, né? Então, assim, era uma memória, era uma puxada da memória dos liberais que eles tinham sido derrotados pelo projeto político dos conservadores. Daí eles ganharam o apelido de Luzias. Bom, se vocês sabem que Luzias são os liberais, então dá para adivinhar quem eram os saquaremas, né? Os conservadores foram apelidados de saquaremas pelos liberais em razão de um escândalo que houve na cidade de Saquarema, interior fluminense, onde os conservadores eles tinham um domínio sufocante do sistema político, de tal modo que eles ameaçavam, usavam de violência, de fraude eleitoral para se manter no poder, né? Então, eles conseguiam se manter no poder lá em Saquarema, mesmo quando o governo do Império era um governo liberal. Então, era um negócio violento, né? Daí veio esse apelido, né? Os Saquaremas, que era uma forma de lembrar uma vergonha do Partido Conservador, que é o domínio que eles exerciam no município de Saquarema, interior do Rio de Janeiro. Ok? Então, Luzias são liberais, Saquaremas são conservadores. São os apelidos que eles ganharam. Como ambos partidos não representavam uma ameaça à ordem imperial e nem demonstravam grandes diferenças ideológicas um em relação ao outro, no Segundo Reinado se dizia que nada se assemelhava mais a um Saquarema do que Perdão, vou repetir. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder, né? Se a gente trocar Saquarema por conservador e Luzia por um liberal, a gente está dizendo nada se assemelha mais a um conservador do que um liberal no poder, tá? É esse o sentido da frase. O que ela quer dizer? Que governando quem governe, o sistema imperial vai ser mantido, né? O conservador, ele governa de um jeito e o liberal governa do jeito que o conservador governa. Então, os liberais no poder, eles não vão tentar estabelecer
autonomia provincial, por exemplo, a eleição direta para presidente de província, eles não vão estabelecer, eles não vão mudar, eles não vão acabar com o poder moderador, eles não vão acabar com o Conselho de Estado. É isso que significa, né? Então, os liberais, eles aceitaram a ordem imperial do jeito que ela foi colocada pelos conservadores, certo? Então, a tal ponto que os liberais ocupavam o poder, mas não mudavam, em essência, o sistema imperial. Tá? É esse o sentido da frase. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Então, a essência do regime político imperial ela não foi alterada nesse período. Okay? E até o final do Império não foi alterado. Tá? Continuou. Poder moderador funcionando, Conselho de Estado e os liberais aceitando tudo isso. Senado vitalício, que era também um elemento contra o qual os liberais eram contra. Mesmo sendo contra, eles continuavam no jogo. Senadores liberais vitalícios eram nomeados, certo? Então, eles entraram no jogo. É isso que eu quero dizer. Ok? E aqui eu vou falar sobre alguns governos, alguns gabinetes que governaram o Império nessa época. Então, por exemplo, na época da Revolução Praeira, governava o Brasil essa chamada Trindade Saquarema, que foram esses três indivíduos aí, o Joaquim José Rodrigues Torres, o José Soares de Souza e o Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz é da lei Eusébio de Queiroz, né? Esses três indivíduos aí, eles se alternaram no poder entre 1848 e 1853, ocupando o cargo de presidente do gabinete, certo? Então, eles iam se alternando no poder e ficaram juntos por 5 anos. É por isso que eles são chamados de Trindade Saquarema. Né? Claro que é uma maneira irônica, né? Porque Trindade vem da divindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, não é isso? Vem daí a ideia da Trindade. Então, a Trindade, assim, como se eles fossem, né, o suprassumo da nação brasileira governando o império, né? Mas de maneira irônica, assim, não são, né? Mas a gente vai chamar eles de Trindade, nós liberais vamos chamá-los de Trindade de maneira jocosa, certo? Mas, de fato, né, eles mantiveram o controle do sistema de governo imperial durante 5 anos, o que é tempo considerável, ok? Então, olha aí, a alternância do poder entre liberais, os luzias, e conservadores, os saquaremas, também era representado com a imagem de uma gangorra. Então, uma hora os liberais estão por cima e os conservadores estão por baixo, uma hora os conservadores estão por cima e os liberais estão por baixo. Então, vai havendo aquela alternância. E, inclusive, houve um tempo em que liberais e conservadores se uniram para governar juntos o Império, né? Que foi o chamado Ministério da Conciliação. Foi um período de aproximadamente 5 anos em que foram formados gabinetes de liberais e conservadores juntos. E aí, claro, né, a Assembleia Geral do Império era também formada por deputados liberais e deputados conservadores. Ok? Então, foi assim, tá? Até 1858. Ok? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o que aconteceu com o sistema político imperial, tá, nas décadas de 1850 e 1860, ok? E aí nós vamos nos aproximando do fim desse conteúdo, a política no segundo reinado, ok? Então, agradeço a todos, ou agradeço a você que está prestando atenção, que está acompanhando as nossas videoaulas, tá? E espero que você apareça na próxima, ok? Até breve, um abraço a todos.